Glória a Deus, muito bom estar com vocês aqui, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra participar dessa festa, porque, como o pastor Humberto falou, eu não estou vindo aqui somente como um preletor de um evento, mas eu posso dizer que também fiz parte, que também faço parte dessa história. E de uma certa forma continuo fazendo, porque a igreja de vocês tem nos inspirado em Petrolina, tem semeado na nossa igreja, nos nossos líderes. Saiba que tudo que acontece naquela cidade também é fruto do teu trabalho, do teu esforço, da tua inspiração aqui. Agora, o apóstolo Paulo, certa vez, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, pode abrir também, Romanos capítulo 1 e versículo 10, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, porque ele fala que a ida dele à igreja de Roma não era uma ida apenas para deixar uma mensagem. O que você recebeu do apóstolo Guto nesse primeiro momento, o que você vai receber de cada um dos pregadores ao longo desse evento, você também que está assistindo pela internet, não é apenas uma mensagem motivacional, não é apenas uma palestra ou alguma instrução para animar você, você vai receber dons espirituais. Você vai receber depósitos da parte de Deus. E eu orei muito a respeito disso, deste tempo com vocês. Nós vamos ter 3 momentos, e eu creio que em cada um deles o Senhor vai estar depositando algo específico. Eu sei que talvez nem todos estejam em todos os cultos, mas eu te convido a assistir na internet os que você não puder assistir presencialmente, porque de alguma forma Deus ele vai estar trabalhando uma continuidade daquilo que somente está começando hoje. Diga comigo, está começando. E se você lê a Bíblia, você sabe que Deus costuma reservar o melhor vinho para o final da festa. Amém? Então eu creio que nós vamos crescer aqui no entendimento do que Deus tem para nós neste tempo. Nós estamos com este prefixo, com este ré. E sabe, queridos, este aqui, que um certo estudioso chamou de prefixo paradoxal de Deus, ele se encontra no Antigo e no Novo Testamento em muitos momentos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se a gente começar a perceber tudo o que Deus fez nas nossas vidas através de Jesus, nós encontramos a palavra ré, que quer dizer novamente. Ele nos ressuscitou, ou nos levantou novamente, Ele nos redimiu, Ele nos reconciliou, Ele nos restaurou, Ele vai nos renovar durante esses dias. E eu creio particularmente que o Senhor vai nos renovar em 3 áreas específicas. Se eu puder dar um tema para a ministração dessa noite é renovando a minha paixão. Diga comigo, renovando a minha paixão. Eu quero falar para você que tem fervor. Eu quero falar para você que tem paixão. Eu quero falar para você que tem um fogo pela causa que Deus colocou na tua vida. Mas antes disso eu quero ler um texto rapidamente. Esse texto ele se encontra de uma forma mais completa numa plataforma de mentoria que nós desenvolvemos chamada Maximize. Se você quer se associar conosco nisso, você pode visitar o site pastoredilson.com, lá vai ter mais detalhes. Mas eu quero que você preste atenção, porque esse trecho ele fala um pouco dos ciclos de vida. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos falando aqui de história da igreja, você viu vídeos, e a igreja, como qualquer instituição, ela tem ciclos, ciclo de vida. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns estágios, e como evitarmos estágios perigosos nesse ciclo. Então preste atenção no texto, ele diz o seguinte: nasce um movimento. Movimentos que produzem mudanças significativas na vida e deixam impressões duradouras na vida das pessoas são eventos incomuns.
E, no entanto, poucas coisas são mais emocionantes do que ser puxado para o vórtice de um movimento cuja hora chegou. Por dentro, parece que você foi atraído por uma força imparável. Tudo o que o movimento toca é influenciado pelo seu poder. Cada contato cria transformação. Na esteira de um movimento, nada permanece neutro, estático ou estagnado. Movimentos criam apenas inimigos ou discípulos e raramente qualquer coisa intermediária entre eles. Eles estão destinados a te mover, por isso chamamos de movimentos. Com o passar dos anos, eu percebi que toda a igreja, não importa quão jovem ou velha, começou originalmente com um movimento. Os fundadores tinham grandes sonhos fortalecidos por uma fé ousada. Eles acreditavam que podiam alcançar a sua cidade para Cristo. Eles queriam plantar uma igreja relevante onde antes não existia nenhuma. Eles decidiam invadir as trevas com a sua fé destemida. Seus sonhos eram como uma chuva de meteoritos que ilumina um céu da meia-noite. Depois de um festival de luz e de uma onda de choque que abalou as fundações do próprio inferno, uma igreja ficou de pé no epicentro de tudo. Sim, Deus se moveu, foi real, todos acreditavam, todos serviram, todos se sacrificaram. Seria quase impossível começar uma igreja sem uma cultura de movimento alimentada por ação e paixão. Mas então, uma outra fase às vezes surge, que é o momento onde a igreja passa de um movimento para um monumento. E o texto continua dizendo, se você é como eu, provavelmente percebeu que os movimentos dão lugar a um segundo estágio. Eu chamo isso de a fase de monumento. Aqui, o movimento realmente se torna um monumento ao passado. Durante esse período, a tripulação original que iniciou o movimento começa a ficar nostálgica. Você se lembra como era naqueles primeiros dias? Eles dizem. Fomos apanhados em algo que nos inspirou a viver melhor e a fazer mais do que imaginávamos ser humanamente possível. Nós mudamos e crescemos, rimos e choramos. Nós estávamos aqui quando tudo começou. Então a nostalgia criou raízes e isto não é uma coisa boa. O movimento está em grande risco durante uma fase de monumento no ciclo de vida de uma igreja. As experiências atuais parecem frias em comparação com os sonhos de ontem. A energia começa a secar. Do ponto de vista do membro, Deus não parece estar em movimento muito mais. Ele não está abençoando ativamente como ele fez naqueles primeiros dias. Às vezes, esses monumentos figurativos ou reais podem assumir a natureza e a aparência de um ídolo. Às vezes eles se tornam prédios dedicados às conquistas do movimento. Outras vezes eles se tornam ministérios obsoletos, onde a época da espontaneidade, a eficácia já se passou há muito tempo. Com o tempo, os monumentos se reúnem como um rebanho de vacas sagradas que pastam nos campos do sucesso de ontem. E a pergunta é, como fazer com que um movimento não se transforme em um monumento? Eu tenho plena convicção de que o que começou a história dessa igreja foi um movimento genuíno de Deus. Mas sabe, queridos, se nós queremos continuar nos movimentando para o que Deus tem para o futuro, nós precisamos estar sempre alertas para não transformarmos esse movimento em um monumento. Nós podemos ter histórias maravilhosas, testemunhos maravilhosos do passado, mas eu vou te dizer, o melhor está para frente. Certa vez perguntaram para um arquiteto famoso, qual foi a melhor obra que você já fez? E ele disse, a próxima. Sabe qual vai ser o melhor ano dessa igreja? É o próximo. Sabe qual vai ser a melhor fase dessa igreja? A próxima fase.
Mas para que a gente possa viver isso, querido, nós precisamos estar com a nossa paixão renovada. Eu quero estimular você, eu quero exortar você nesta noite a renovar a sua paixão. Certa vez um pastor, não vou obviamente dizer o nome dele, chegou para mim e disse: olha, você é muito jovem, a sua igreja é muito jovem, é muito inexperiente, nosso ministério tem uma história, nosso ministério tem um passado, e o que é que você tem? E eu disse: eu tenho um futuro. Fica fiel ao teu passado, eu vou ficar fiel ao meu futuro. Eu não estou apegado, querido, ao que aconteceu, eu esqueço das coisas que para trás ficam, para prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando estava diante do rei Agripa, não disse que foi fiel ao passado dele, ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu creio que Deus vai estar renovando a sua paixão nesses dias. Quando nós começamos a deixar esse sentimento de monumento aparecer, nós damos lugar ao espírito de farisaísmo. E o que é o espírito de farisaísmo? A tendência natural do fariseu é usar o que Deus fez para criticar o que Deus está fazendo. Eles citam Jeremias, Isaías e os profetas para criticar Jesus. Eles chegam para dizer: olha, naqueles tempos é que sim era bom. Ah, naqueles dias o pastor era assim, assim. E agora o pastor está diferente. Você queria ser pastoreado por alguém que nunca muda, que nunca cresce, que nunca avança? Ah, a igreja era daquele jeito, mas a igreja agora está diferente. É porque nós somos um movimento. Nós não estamos parados, nós estamos indo para algum lugar, querido. Aleluia! Não podemos ficar tão apegados, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que não é sábio dizer porque foram os dias passados melhores do que estes. Se nós estamos mesmo num ano de recomeços, num ano em que a unção do Senhor vai levar pessoas de volta ao lugar de começos, lugares de onde eles nunca teriam saído, Deus está chamando você para voltar para o primeiro amor, voltar a lembrar das primeiras obras. Eu não quero pessoas que tenham apenas conhecimento, eu quero pessoas que são apaixonadas. Porque as pessoas apaixonadas, elas vão estudar, elas vão comprar livros, elas vão conversar com as pessoas, elas vão fazer os treinamentos e elas vão aprender o conhecimento. Queridos, eu não tenho pedido recursos a Deus, eu tenho pedido pessoas apaixonadas. Porque as pessoas apaixonadas, elas vão buscar no Senhor, elas vão buscar o relacionamento. Se elas não sabem o como, elas vão encontrar quem, mas vai ser feito e os recursos vão chegar. A única coisa, querido, que você precisa é estar apaixonado por aquilo que Deus colocou você para estar fazendo. O Mike Murdock certa vez disse que quando o coração sabe o destino, a mente traça o mapa. Quando você encontra dentro de você a sua causa, quando isso começa a incendiar você, não há nada mais poderoso nessa terra do que uma pessoa que descobriu por que nasceu e que se aplicou inteiramente a isso. Quando você está queimando por essa causa, John Wesley disse certa vez: Senhor, me dá 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não desejem nada senão a Deus, e eu vou abalar o mundo. Tem mais de 100 pessoas nesse lugar. Aleluia! A gente pode abalar o Grande Recife, a gente pode abalar o Brasil. Paixão vai fazer você chegar além do que o seu talento pode te levar, do que a tua disciplina pode te levar. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, eu vou citar algumas passagens aqui com você. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia! Eu vou te dizer, querido, servir ao Senhor não é um hobby. Servir ao Senhor não é um passatempo. Você não serve num departamento da sua igreja para fazer terapia ocupacional. Não é porque você não tem o que fazer, nós não estamos brincando de evangelho. Nós estamos envolvidos apaixonadamente numa causa. Isso aqui não é um Rotary Club, isso aqui não é um clube social. Esta é a igreja do Deus vivo. Aleluia, este é o farol dessa cidade, querido. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz em Amós, no capítulo 3, somente acompanha comigo, e versículo 8,
Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Este é o imperativo das coisas de Deus. Olha o que ele está dizendo, se um leão perto de você começa a rugir, quem é que não vai ficar com medo? Eu lembro que eu estava caminhando esses dias no condomínio, e aí passei por um vizinho, e ele tinha esquecido o portão aberto, e aí estava lá eu correndo, todo musculoso, como você pode ver, e então apareceram 2 Rottweilers na minha frente, e aí eu olhei para eles, olha, se eu correr agora, eles vão correr atrás de mim, e aí eles dobraram os braços, começaram a latir. Mas, querido, eu fiz como se estivesse com coragem, mas por dentro eu estava com medo. Imagina um leão rugindo para você. Agora, vê o que o profeta está dizendo. Assim como quando um leão ruge, você não fica como se fosse qualquer coisa, é só um rugido. Quando o Senhor fala, você tem que falar também. Quando Ele manda você fazer, você tem que fazer também. O apelo das coisas de Deus deve ser algo irresistível em você. Deve ser um verdadeiro imperativo moral. Eu gosto de um exemplo que Guto sempre fala da Madre Teresa. Ela estava na Índia cuidando de feridos e certa vez uma pessoa chegou para ela, viu aquela situação, aquele homem numa situação deplorável, ela cuidando das feridas dele, e aquele empresário disse, olha, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela diz, eu também não. Você não está aqui por causa de dinheiro, você não está aqui para receber um aplauso do pastor, você não está aqui para ser visto, você está aqui porque você ama esta causa, porque você ama o que Deus está fazendo nessa igreja, amém? Oh, aleluia! Esses momentos de pandemia só mostram se o cristianismo é o seu passatempo ou é a sua essência, se está no seu DNA mesmo. Porque aqui, querido, não é uma opção entre dizer, olha, eu estou escolhendo entre a academia, o shopping center, a igreja, o que é que eu vou frequentar primeiro? Isso aqui não é uma loja para você escolher alguns produtos, faz parte de quem você é, faz parte da sua essência. Eu quero falar com pessoas apaixonadas nesse lugar, e eu declaro que se você veio frio, você vai sair daqui aceso pelo fogo do Senhor. Se a minha mensagem não acender você, o vizinho que está perto de você está incendiado, e ele vai acender você com a unção do Espírito, aleluia! Olhe para o seu vizinho, diga para ele, meu irmão, eu sou um cristão contagiante, e até o final desse culto, você vai pegar, oh aleluia, aleluia, traga a sua paixão de volta, traga o fogo de volta, traga aquela alegria, querido, da descoberta do Evangelho. Aleluia! Eu lembro, eu estava contando, enquanto a gente vinha para cá, que durante 1 ano eu frequentei a igreja sem nascer de novo. Eu li o Novo Testamento antes de me converter. Parecia que eu estava lendo um livro de história. Era curiosidade, era intelectual. Mas um dia, em fevereiro de 1999, eu nasci de novo. Naquele dia, eu me mudei de Caruaru. Nunca mais morei em Caruaru. Eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o meu endereço definitivo. E eu lembro que depois de confessar Jesus, eu abri a Bíblia, aquele Novo Testamento que eu já tinha lido, e comecei a ler o Evangelho de João. E lá estava eu em lágrimas. Eu nunca tinha chorado lido o Novo Testamento, mas parecia que aqueles versículos agora saltavam e grudavam em mim de uma forma diferente, porque era espírito e vida. Eu sei que algumas pessoas podem pensar, pastor, mas a gente não vive de emoção. Mas eu vou te dizer uma coisa, se a tua vida de fé não está pegando nas suas emoções em alguns momentos, tem uma coisa muito errada com você. Aleluia! Talvez alguns ministros tenham que voltar para tempos de lágrimas, porque um altar sem lágrimas é um altar sem fogo. Aleluia! Talvez algumas leituras da palavra devam ser mais apaixonantes. Talvez alguns devocionais devam ser mais apaixonantes. Talvez o teu culto deva ser mais apaixonante. Ah, pastor, eu já tive nos 14, nos 13, nos 12 anos. Vou para mais um aniversário. Não, querido, esse é o tempo que Deus preparou para você. Aleluia! Eu nunca vou subir para pregar como se fosse mais uma mensagem, mais uma ministração, não. Essa é a oportunidade que o Senhor me deu para falar os oráculos da palavra de Deus. E eu vou falar exatamente aquilo que Deus pediu para que fosse falado. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu acho que eu estava mais animado estudando sobre isso do que você ouvindo isso agora. Eu estou apaixonado nesse lugar, meu irmão.
Eu estou incendiado com essa palavra. Aleluia, aleluia. Mas não se preocupa com isso. Durante alguns meses eu preguei para cadeiras vazias. Então, se você não reagir, ainda assim, querido, eu vou pregar. Aleluia! Oh, aleluia! Traga a paixão de volta. O salmista certa vez diz no Salmo 100, versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças. Tem uma forma para você entrar diante dessa presença manifesta de Deus, não é com murmuração, não é perguntando quantas pessoas morreram esse mês de Covid, não é falando quantas dificuldades financeiras você está tendo, mas entrando pelas portas com ações de graças. Deixa eu te dizer uma chave poderosa sobre ações de graças. Gratidão celebra o presente, gratidão cura o passado e gratidão cria o futuro. Eu vou dizer de novo para você, celebra o presente, cura o passado e cria o futuro. Entrai por suas portas. Como é que você entra pela porta? Qual é a chave? É ações de graças. Você tem motivos para ter ações de graças nessa noite? Aleluia. Eu posso dar só um. Você não é uma das estatísticas da televisão. Aleluia. Aleluia. Sabe quanto custa um cilindro de oxigênio? Você está respirando tranquilamente. Isso já é motivo, querido, para você levantar as suas mãos para os céus, para agradecer ao Senhor. Você já lembrou de onde Deus tirou você quando você chegou nessa igreja? Quando você começou a ouvir essa palavra, o que é que aconteceu? A perspectiva que você tinha na sua vida? Deixa eu ler uma versão aqui chamada A Mensagem, do Salmo 89, eu vou correr com isso com você, somente escuta, porque a maioria talvez não tenha essa versão aí presente, mas no capítulo 89, versículo 15, a Bíblia diz, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Isso é a revista corrigida. Na versão A Mensagem, eu gosto dessa versão, porque ela diz assim, bem-aventurados ou abençoados são os que conhecem a senha do louvor. Você sabe qual é a senha? Aleluia! Bem-aventurados são os que conhecem as senhas do louvor, que gritam na presença esplendorosa do Eterno. Contentes eles dançam o dia todo, sabem quem és e o que fazes e não conseguem ficar quietos. Tua beleza fascinante nos cativou, tem sido tão bom para conosco, estamos andando nas nuvens. Aleluia! Sabe aquele coxo da Porta Formosa que entrou no culto pulando e dançando? É porque algo bom tinha acontecido na vida dele. Ele foi extravagante. Davi certa vez foi extravagante também. Ele disse, olha, não tenho problema de me humilhar, de parecer desprezível diante do Senhor. Eu pergunto para você, meu irmão, como é que você tem expressado a sua paixão ao Senhor? Tem um irmão lá que talvez muitos conheçam na nossa igreja, que é o Bruno Reiner. E ele costuma dizer, eu recebo tudo, ele grita durante as mensagens. E uma vez alguém chegou para mim e disse, pastor, eu queria perguntar assim, sem ser invasivo, se o senhor já pensou em fazer alguma coisa a respeito dessas pessoas que gritam muito. Tem gente que grita muito nos cultos durante a ministração. Você já pensou em fazer alguma coisa a respeito? E eu disse, olha, realmente é um grande problema, porque os silenciosos ainda não foram influenciados, mas a gente vai chegar lá. Aleluia! Aleluia! Nós somos pentecostais. Você faz parte de um ministério pentecostal. Amém? Aleluia! Querido, paixão, eu não estou falando só sobre emoção, mas eu estou falando sobre você pular por fora e pular por dentro também. Paixão, querido, preste atenção nisso. Paixão, pessoas com paixão vão conseguir fazer o que pessoas disciplinadas não conseguem fazer. Veja a história de Zaqueu, cobrador de impostos, o homem que trabalhava na Receita Federal daqueles dias. Mas ele decide, eu vou fazer algo apaixonado. Jesus está passando aqui, eu sou baixinho, nada contra os baixinhos. Mas ele diz, olha, eu vou subir numa árvore se for preciso, mas eu vou ver Jesus passar aqui. Sabe que isso é coisa que só apaixonados fazem? A Bíblia é cheia da história, não dos mais intelectuais, não dos mais disciplinados, mas dos mais apaixonados. Sabe o que é um homem chegar carregado numa maca por 4 amigos, provavelmente 4 pessoas, para chegar na casa de Jesus, onde Jesus estava pregando, e não conseguir entrar?
A maioria das pessoas voltariam naquele momento, mas ele estava determinado, porque ele tinha paixão. Eu não vou voltar sem pegar o que eu vim buscar. Aleluia! E você não vai voltar desse aniversário sem pegar o que você veio buscar. Aleluia! Aleluia! Eu quero só despertar você nessa noite, irmão. Jesus estava pregando, de repente aquele teto se abre. Imagina, estão dizendo, olha, tem uma limitação, uma ocupação de X pessoas, então acabou. E aí a pessoa disse, tá bom, parece que ela desistiu. De repente o forro está se abrindo. E tem alguém descendo. Ninguém disse que não podia entrar pelo teto. Eu vou entrar e eu vou receber. Aleluia! E aí Jesus olha para aquele homem, deitado numa maca, e ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Preste atenção nisso. Aquele homem levantou e pegou o leito. Sabe, se você ligar o noticiário, você vai ver muita gente sendo levado por um leito, sendo levado por uma maca. Mas eu nunca vi ninguém levando uma maca. Aleluia. Ele disse, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Não deixa o leito aí não. Imagina, aquele homem se levanta curado, mas ele pega o leito. Imagina aquele homem caminhando, saindo na casa de Jesus, com o leito nas costas. É estranho. Ver uma pessoa sendo carregada numa maca já é estranho. Imagina alguém carregando uma maca. Imagina as pessoas perguntando, ei, o que é isso aí? E aquele homem dizendo, porque antes esse leito me levava, agora sou eu quem levo ele. Aleluia! Antes era a circunstância que dizia para onde eu podia ir. Agora sou eu que pego essa circunstância e digo para onde eu vou. Querido, isso é para quem é apaixonado. Isso é para quem é intenso no Senhor. Milagre, querido, não é para quem retrocede. Não é para quem está olhando para o racional. Mas para pessoas que estão dispostas a andar a milha extra. Para pessoas que estão como aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus não estava indo na direção dela, mas ela disse, eu sei que se eu tão somente tocar. Tem um monte de gente que pode estar num evento como esse dizendo, se Deus me tocasse. Mas aquela mulher não ficou dizendo, se Jesus me tocasse. Ela disse, eu vou tocar. Aleluia. Porque um crente mediano fica esperando Deus tocar, mas um crente apaixonado vai lá e toca. Aleluia, eu vou te dizer, vai sair poder da mesma forma. Amém. Quando Jesus falou sobre o primeiro amor, ele disse, volte às primeiras obras. Não é apenas o sentimento. Sabe, querido, com paixão. Você não precisa dizer a dois apaixonados que eles precisam pensar mais um no outro. É natural. Está essa paixão. A paixão ela vai trazer para você esse talento, vai trazer para você essa resposta. Quando falam sobre o que Jesus fez por nós, a Bíblia não chama de chata obrigação cerimonial de Jesus, chama de paixão de Cristo. Ele estava apaixonado por uma causa, querido. Não era a liturgia da cruz, era a paixão da missão, daquilo que ele nasceu para fazer. Agora veja o que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 9, versículo 51. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar o grupo de música aqui à frente, para você ter a sensação que está acabando, mas não está ainda. Lucas capítulo 9, versículo 51. Eu quero ler para você na revista e atualizada, porque me traz uma expressão que desperta paixão em mim. A Bíblia diz, e aconteceu que, Lucas capítulo 9 e versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Pastor, o que é que o senhor viu demais nisso aí? Preste atenção de novo nesse versículo. Manifestou no seu semblante o firme propósito, ou a intrépida resolução, decisão de ir a Jerusalém. Pastor, ainda não entendi. Sabe o que é que o autor está dizendo? Manifestou no seu semblante. Ele estava dizendo, olha, quem olhasse para Jesus, estava na cara dele que ele tinha decidido e ponto final. Estava na cara dele que ele tinha aquele propósito. Estava na cara dele que ele nasceu para isso. Eu declaro que pessoas vão olhar para você e vão ver, rapaz, está no seu rosto que você nasceu para isso. Está estampado na sua cara que isso que você está falando é verdade. Está estampado na sua cara que essa declaração não são palavras vazias.
Você está apaixonado por essa causa. Aleluia! Não é somente que você tem uma visão, é que essa visão tem em você. Aleluia! Ele manifestou no semblante o firme propósito, a firme resolução. Sabe, eu costumo dizer na igreja que nós precisamos deixar o nosso chamado ficar estampado na nossa cara. Aleluia! Eu costumo dizer para a nossa equipe, olha, eu vou contratar paixão e treinar habilidade. Aleluia, aleluia, eu quero pessoas perto de mim que são apaixonadas. Aleluia, nós tivemos durante esse dia na pandemia e a nossa cidade, por ser do interior, não tinha tantas fábricas de máscara, não tinha tanta máscara naqueles dias. E nós entendemos, nós temos que ser resposta para a cidade, a gente vai fazer máscaras. Não tinha ninguém que sabia trabalhar com máscara. Mas a gente começou a declarar isso e as pessoas começaram a se chegar, olha, eu tenho uma máquina de costura, eu tenho uma outra máquina, daqui a pouco, olha, eu quero transformar essa fábrica de travesseiros numa fábrica de máscara. Quase 90 mil máscaras foram produzidas na nossa cidade durante esse tempo. Querido, não tínhamos pessoas muito talentosas sobre isso, mas nós tínhamos pessoas que são apaixonadas. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a tua disposição, ela determina a tua posição. Aleluia, eu vou dizer de novo para você, eu poderia citar muitos versículos aqui, mas eu vou passar um exercício para você. Procura no Antigo Testamento, quando Deus fala com alguém, qual é a primeira expressão que aparece para ele? A primeira coisa que Deus fala é, dispõe-te. Dispõe-te e vai a Sarepta. Dispõe-te e atravessa esse Jordão. Dispõe-te. O que quer dizer? Se posicione por dentro, para você se posicionar por fora, porque algo grande está para acontecer. Aleluia, não é um chavão, meu irmão, não é um chavão, tem algo grande para acontecer na sua vida nesses dias. Aleluia, nós vamos cantar aquela canção que diz algo bom vem. Eu não sei quanto a você, mas eu estou com isso, renovando a nossa paixão. Mas não canta ainda não, fica só no toque. Aleluia, porque tem pessoas que ainda estão pegando. Aleluia, deixa eu dizer só algumas coisas para você. Isso que você está colocando na sua boca não é uma mordaça, é uma máscara. Isso quer dizer que você pode falar tranquilamente com ela. Você pode dar glória a Deus tranquilamente com ela. Aleluia, vai acontecer algo aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não estou falando uma mensagem, uma palestra para você memorizar. Eu estou liberando uma palavra para você pegar pelo Espírito. Algo bom está chegando. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 1,15. Paulo escreve para os romanos. E mais uma vez, olhando para as entrelinhas, você percebe um pouco do comportamento deles. Comportamento de Jesus, estampou na cara o que ele veio fazer. Comportamento de Paulo, ele diz, no que se refere a mim, eu estou disposto, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho em Roma. O que é que Paulo está dizendo? Olha, não sei se vocês estão prontos para receber, eu estou pronto para dar. Aleluia. Eu não sei como é que está a cidade de Roma, se ela está preparada, mas no que se refere a mim, eu já estou disposto. Aleluia. Eu não sei se o ambiente já está preparado por fora, mas o meu ambiente por dentro já está preparado, porque algo vai acontecer. Veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 13. Abra lá comigo. Oh, aleluia. Você vai ter o vinho, mas esse vinho vai primeiro com pão. Aleluia. Vem primeiro com o fundamento da palavra. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 13. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Gente, a gente escuta essa passagem e parece que Paulo está dizendo assim, meu irmão, espere, tenha paciência, fique quieto, daqui a pouco vai chegar, a bênção está chegando. Não é isso que ele está falando não, não é isso que ele está falando não. Cingir o seu entendimento. Eu vou trazer uma expressão aqui e eu vou trazer uma imagem para você entender.
Eu não sei se você lembra dessas passagens na Bíblia, onde a Bíblia fala sobre cingir os lombos. Quem é que já ouviu essa expressão na Bíblia? Cingir os lombos. Eu vou ler só alguns versículos, somente escuta. Jó 38:3, a Bíblia diz: agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Depois, a Bíblia, ela também diz, em Êxodo 12:11, assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu pedi uma imagem, se o pessoal da mídia puder colocar, por favor. Ela vai explicar para você o que é cingir os lombos. Naqueles dias as pessoas usavam, os homens, usavam essas túnicas compridas. Então, como você percebe, se não der para ver lá atrás, eu vou explicar para você, esse vestido comprido, não dá para você trabalhar com ele, não dá para você correr com ele, não dá para você lutar com ele. Então, na cultura judaica, quando eles iam fazer alguma atividade que demandava uma energia maior, eles cingiam os lombos. Sabe o que é cingir os lombos? Eles pegavam, levantavam, colocavam uma parte para trás, outra para frente, davam um nó, e aí ficavam com essa figura 6 aqui do canto, com os lombos cingidos. Sabe o que isso quer dizer? É que se alguém olhasse para um judeu e ele tivesse com aquele vestido ali, aquele cara está fazendo uma caminhada. Mas se ele olhasse para um judeu com os lombos cingidos, rapaz, esse cara está pronto para correr, esse cara está pronto para brigar, esse cara está pronto para entrar em ação, ele vai fazer alguma coisa, ele está se preparando. E aí volta para o que Pedro diz, cingindo os lombos do entendimento. Aqui, a sua mente está desse jeito aqui, ó, pronto para correr, pronto para pegar algo grande, cingindo os lombos do entendimento, esperando inteiramente na graça que há em Cristo Jesus. Você não espera como a figura 1, você espera como a figura 6. Estou pronto para correr, tem algo novo, tem algo grande, eu vou renovar a minha paixão. Agora preste atenção, era com esse vestido que eles comiam, com um vestido longo, você senta na mesa, mas quando falaram sobre a Páscoa, Êxodo 12:11, assim você vai comer a Páscoa, os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Quem já viu uma pessoa comendo preparado para correr? Essa é a Páscoa do Senhor. Deus não está trazendo só uma liturgia, um ritual para vocês. Fique pronto porque uma passagem, algo novo vai estar acontecendo. Oh, aleluia!